Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso segundo dia ao vivo. Boa noite, Clebson, o meu companheiro de todas as noites. Eu gostaria de mais uma vez lembrá-los que os nossos irmãos e companheiros do Sul estão passando por situações muito complicadas. Nós estamos começando o nosso webinar sempre com algum link confiável para que você possa fazer a sua doação, fazer o que for possível pelos nossos irmãos do Sul. Então, tem alguns recados. Eu queria mandar um beijo para as minhas amigas fonoaudiólogas do Sul, a Daniela Franken. A Dani está fazendo uma campanha. Eu vou passar o Pix, que é do marido dela. Ela está lá no Sul, está fazendo uma campanha direta. O Pix é o 51 29293 8020. É o Pix do marido da Dani, que é uma fono muito querida, da maior confiança. A Fabi Mota, uma querida que está lá em Santa Cruz do Sul. A Cris Ozig, também uma amiga muito maravilhosa. A Fefa Tessaro, que também mora lá no finzinho do país, lá em Pelotas, cidade que eu amo de paixão. Assim como a Laísa, como o Djalma, como os meus amigos e irmãos do Sul, que estão aí enfrentando esses difíceis momentos. A Aline Venceslau, de Canoa, seja bem-vinda, Aline. Obrigada por estar aqui com a gente, mesmo diante de toda essa situação. Um beijo para os meus amigos e irmãos do Sul. Agora eu vou falar do pessoal que está aqui desde cedo com a gente, no nosso segundo dia, um segundo dia tão esperado. Eu queria agradecer as mais de 3.000 visualizações do nosso vídeo de ontem. Obrigada a todos, vocês podem assistir novamente, quem quer assistir de novo ou quem não viu. Lembrem-se de, ao final da aula de hoje, por volta das 9, 9h15, vai ter a lista de presença. Eu lembro de avisar a vocês, para que vocês possam assinar a lista para terem o direito ao certificado, que vai chegar no e-mail de vocês daqui a 15 dias, ok? Aproximadamente 15 dias. Caso não chegue, pode me mandar um direct, que eu estou acostumada a responder vocês mesmo. Fiquem à vontade. Um beijo para Maria Mônica, de João Pessoa, que mandou um comentário mais lindo da vida, que me conheceu pessoalmente por lá. Que bom, Maria Mônica, que estamos juntas desde então. A Sandra, de São Luís do Maranhão. Sandra, estou chegando em sua terra. Sábado eu estou aí no Congresso da Saúde Cuidar Mais. O Luiz de Palmas, no Tocantins. O Pedro Vitor, de Aliança, Pernambuco. A Renata, de Fortaleza, no Ceará. A Rosana, de Juti, no Mato Grosso do Sul. A Fabiola, de Olinda, em Pernambuco. A Maria Isabel, de Santo André, São Paulo. Temos também a Mônica, de Meriti, no Rio de Janeiro. A Sabrina, de Recife. A Lucidalva, de Candeias, na Bahia. Temos também muita gente aqui de Salvador. A Ju Alves, um beijo para você e para a Nina Ariela, minha querida, de Santo Antônio de Jesus. A Isabela, de Pé da Serra, também na Bahia. A gente tem mais gente de Palmas, a Liliane, né? Temos também a Fabrícia de Alagoinhas, também na minha Bahia. A Leila, de São Paulo. A Juliana, de Jequié, Bahia. O Egmont, de Praia Grande, São Paulo. A Mirlene, de Cacon, de São Paulo. A Magali, de Limeira, também em São Paulo, que está aqui em peso. A Bianca, de São Gonçalo. A Daniela, de Sergipe, não disse a cidade, mas disse o estado, é um estado maravilhoso. A Heloísa, de Foz do Iguaçu, no Paraná. A Fer, de Taubaté, São Paulo. A Neilma, de Valença, Bahia. A Sueli, de Lauro de Freitas. A Cléo, de Palmas. A Patrícia, de Papanduva, Santa Catarina. A Thaís Rafael, de Viamão, Rio Grande do Sul. A Jarrine, uma querida também que me acompanha sempre, de Cruzeiro, São Paulo. Assim como todos vocês que estão aqui chegando em peso para nós discutirmos o nosso segundo dia sobre a ecolalia. Eu queria primeiro dizer a vocês que nós tivemos ontem uma participação muito maciça, muitas perguntas e muitos comentários, e nem sempre eu consegui responder a todos vocês. Então eu queria, deixa eu só digitar aqui o Pix, que os meninos estão pedindo para poder colocar ao vivo, 51 99 293, vocês já vão anotando, 8020, né? Né? Então, eu queria dizer que se eu não respondi alguma pergunta que foi muito importante, façam novamente ou me mandem na caixinha, que nós temos o dia de hoje e o dia de amanhã também para conversarmos sobre isso. Mas hoje eu gostaria de dizer para vocês que eu não estou sozinha. Hoje eu estou com uma convidada queridíssima. Nos conhecemos na formação do Grupo Labirinto, foi quando eu realmente tive um contato mais direto com a Lu. Ainda bem, já nos encontramos pessoalmente. É uma ótima companheira de vinho também, adoro companhias para vinho. E eu queria convidar a Luciana, uma fonoaudióloga muito querida, que vai se apresentar para vocês ainda agora. É que o nome dela é um nome indiano e a Ju não sabe pronunciar. É Rajabali. É fácil, é fonético. Boa noite. Primeiro, queria agradecer aqui pelo convite, poder estar com a Ju, que é uma pessoa que traz aí Brasil inteiro a fonoaudiologia, com informação, com credibilidade e com alegria, com leveza, que eu acho que é o que a gente precisa hoje em dia, principalmente esses dias agora com tanta dificuldade.
E ainda mais... Obrigada. Então, Luciana Rajabali, é fonético assim. E ainda mais para um tema que eu acho tão importante, tão relevante, né? Que é um tema que já foi discutido de formas tão equívocas e que vem ainda sempre estando em discussão, e sempre tão proveitoso trazer novidades sobre isso. O que é novo, o que não é tão novo. A gente já vai entrar nesse assunto. E aí já tento com forças trazer a Ju. Eu sou de Santos, São Paulo, aqui para baixo, ela está sempre lá para cima, Nordeste, Norte, ou outros ares. E aí a gente, que tal liderar uma campanha para trazer a Ju para cá, Santos, São Paulo, com mais frequência, que eu acho que esse sangue, que não é tão baiano assim, mas que é baiano, vai fazer diferença por aqui. Predominantemente baiano, mas eu costumo dizer que eu bebo de todas as fontes, eu amo o norte. Eu estava no salão hoje, aí eu falei assim, eu amo essa Belém. Ela falou assim, que difícil ouvir isso, as pessoas chegam aqui reclamando de Belém, o povo do sul reclama do calor, reclama da comida e reclama da cidade. Eu falei, e por que você não vira para ele e fala assim, tá fazendo o que aqui na minha cidade então? Que eu não gosto de gente que reclama da terra dos outros. A gente tem que beber das boas fontes e aprender tudo de bom que cada lugar pode nos ensinar, não é não, Lu? Isso, Santos é uma cidade maravilhosa, pertinho de São Paulo, praia, boa para morar, tranquila, e que tem muita fonoaudiologia, bastante coisa, muito trabalho, uma área bem promissora. Coisa boa. Aqui em Santos. Lu, se apresente para o meu público. De onde vem a Luciana Rajabali? Luciana Rajabali, fonoaudióloga há 34 anos, me formei há 34 anos na PUC São Paulo, né? Sou filha da PUC com muita honra. Então, graduação e mestrado na PUC São Paulo, docente por 25 anos na universidade, no curso de fonoaudiologia, né? E aí eu acho que entra um jeito de falar diferente, que é no sentido de ter pego várias fonoaudiologias, né? Desde o começo da fonoaudiologia, onde a gente ainda era muito tapete de retalhos, muito união de coisas, até a fonoaudiologia hoje, que é uma fonoaudiologia que faz a própria ciência, que sabe, que tem o seu lugar de fala garantido, que com muito orgulho eu participo disso tudo, trabalhando com linguagem sempre, linguagem oral, linguagem escrita, também de uma época em que as coisas não eram tão separadas ainda, né? A especificidade não era tão presente. Então, fiz o meu mestrado em avaliação de linguagem, já discutindo sobre o formal e o não formal na língua e na linguagem. Então, sempre tentando descobrir algumas coisas, o que tem de diferente, o que a gente descobre por trás do que já era dito, né? E na PUC, que eu gosto muito, a gente tem uma fonoaudiologia muito clara, que conversa com muitas outras áreas. Eu acho isso muito benéfico, porque traz questões novas, traz dúvidas novas sempre. Então, e continuo hoje ainda, depois de 34 anos, trabalhando com linguagem, com modificações de sala, como a gente está falando, agora é só tatame no chão, porque a idade das crianças mudou muito, né? O público e as crianças mudaram muito. A nossa forma de anamnese, eu acho que mudou muito, né? Hoje eu acho que a anamnese é muito mais explicar para os pais o que é desenvolvimento, como ele ocorre, o que é percebido, o que não é percebido, do que fazer perguntas. E eu acho tudo isso uma delícia. E está aqui mais uma das delícias da fonoaudiologia. E aí, a gente que tem, né? E claro que eu não tenho a mesma quantidade de experiência, de tempo de formada de você, claro. E de idade também. Não chegou com uma palavra muito bacana, não, mas eu quis me reduzir no sentido de me colocar no meu lugar. Né? Eu queria que você fizesse para a gente, né, aqui, uma passagem assim, das modificações do perfil de observação da linguagem pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Porque eu costumo dizer que a pandemia ela esteve presente na vida de todo mundo, mas não estávamos todos no mesmo barco, não. Estávamos na mesma tempestade. Tinha gente em navio, tinha gente morrendo afogado, tinha gente agarrado numa pranchinha no meio dessa tempestade inteira. E eu vejo também com muito cuidado o fato não apenas das famílias, mas da sociedade como um todo, colocar nas custas, né, colocar na conta da pandemia as dificuldades de linguagem que estamos encontrando nas crianças hoje. Como é isso, Lu? Você que acompanhou todo esse processo histórico, né? E pode até incluir a própria Ecolalia mesmo na sua explicação. Eu acho que a pandemia trouxe algumas modificações muito importantes, mas, primeiro, uniu famílias e desuniu, né? Então, as famílias começaram a perceber mais essas crianças em casa,
né? Então, perceberam coisas que antes não eram percebidas. O desenvolvimento das crianças ocorreu de uma maneira muito diferente, porque com estímulos internos, né? Então, aqui, Santos, que é uma cidade de praia, quantas crianças eu recebi depois da pandemia com 2 anos e meio? Ah, mas ele tem alguma coisa, porque ele vem na praia e ele não conseguiu pôr o pé na areia. Claro, né? Normalmente aqui, quem é de cidade de praia, criança tem 6 meses, vai a primeira vez na praia, encosta na areia, depois vai novamente. Então, os estímulos eram fornecidos de uma maneira muito diferente, né? Então, eu acho que o estar em casa validou algumas coisas para o positivo e não. Eu acho que as famílias saíram da pandemia preocupadas com qualquer movimento da criança, tornou-se um sintoma. Então, foi visto como sintoma manifestações que não eram. Né? E aí acho que foi muito papel nosso tentar entender o que era de um desenvolvimento que aconteceu diferente. Então, vamos pensar que o desenvolvimento pode ser eu tenho marcos, eu tenho dados importantes, mas ele pode ocorrer de maneiras diferentes. Eu acho que é o profissional que tem que estar pronto para conseguir perceber isso e passar para a família. Né? E eu acho que a ecolalia entra aí também, porque a ecolalia, a gente sabe que a ecolalia tem uma função, existe ali no desenvolvimento de linguagem típico, né? Ela faz parte daquele movimento de aquisição, de apropriação do conhecimento, do conteúdo, né? Das perguntas, da especularidade, da complementaridade, da reciprocidade. Então, linguagem é troca, né, Ju? Então, a ecolalia está ali presente. E aí, até a gente diferenciar o que é uma ecolalia, que realmente não está se tornando comunicação, não está dando voz ao outro, não está trocando, é uma coisa bastante sutil. E eu acho que a pandemia trouxe tudo muito engessado. A minha preocupação maior na pandemia, mais do que com a aquisição de linguagem, foi com a alfabetização. Isso sim, eu acho que tem crianças que perderam aí uma janela importante que não vão recuperar. Aí eu acho que é uma coisa muito triste que vai permanecer. Agora, quanto à linguagem, eu acho que elas receberam informações diferentes, a família estava todo mundo tão em pânico que viu tudo aquilo como manifestações de sintomas, mas que as coisas foram se organizando posteriormente de uma maneira diferente e mostrando que o diferente também é possível. Né? Que quando a gente conhece o desenvolvimento de linguagem, a gente sabe que ela não precisa acontecer exatamente da forma que a gente espera. Ela precisa dar indícios de que vai acontecer. E aí a gente reorganizando isso tudo. Eu acho que isso é muito, muito bonito e muito interessante. No finalzinho de agosto, ali, quando liberou para a gente voltar, eu recebi exatamente 10 crianças entre 1 ano e meio e 2. Primeiro que já era uma faixa etária que a gente não estava tão acostumado a trabalhar, muito pequenos. Né? Antigamente não vinha 2,5, 3. Isso. E aí, dessas crianças, é impressionante como a introdução de uma nova pessoa nessa dinâmica familiar, né, foi trazendo respostas aos estímulos tão diferentes que dessas crianças, uma ficou ali como uma questão de patologia que a gente teve que trabalhar posteriormente. O resto, vamos embora, vai para casa, vai para a rua, isso vai aparecer, isso vai voltar, isso foi momentâneo, isso não deixou nada calcificado. Vamos embora, vamos ver esse desenvolvimento de outra maneira. E foi. Então, é impressionante como a introdução de uma outra pessoa que foi limitado pela pandemia trouxe prejuízos momentâneos, né? Nesse sentido. Eu costumo dizer, Lu, e eu acho que você vai concordar, depois você faz suas observações, que o principal, né, papel de nós responsáveis pelo desenvolvimento humano que vamos receber estas crianças é o papel de uma boa avaliação, né? É a boa avaliação que vai me dizer a condução. Vão ter crianças que nós vamos encaminhar para a escola, vão ter crianças que nós vamos encaminhar para uma musicoterapia para ele ter vivência, musicoterapia não, uma musicalização, uma natação para ele ter vivência com outras crianças da mesma idade, e vão ter crianças que vão precisar permanecer processo de intervenção. E só um olhar muito bem treinado pode nos trazer, né, estas possibilidades de intervenção, ou esse pós-avaliação. E eu costumo dizer uma coisa que é extremamente importante para quem vai avaliar essa criança. Eu preciso ter com muita clareza o que deveria estar ali, ou seja, os marcos do desenvolvimento, eu preciso conhecer o que é que uma criança daquela idade precisa fazer, para que eu possa compreender o quanto ela se afasta disso. Isso. O que não deveria estar ali. O quanto e como, né? O quanto e como, eu acho, né? A diferença entre não estar acompanhando ou estar com delay, estar com gap, né? Então, era para eu fazer isso com 24 meses, eu estou com 26, ainda não estou fazendo. E há uma diferença entre este processo deste gap e algo não deveria estar aqui.
Isso. Até dentro desse próprio conceito de ecolalia, é importante que a gente consiga entender, e eu trouxe isso ontem para os meninos, falando assim, ó, não é apenas a repetição de uma fala que torna um processo ecolálico, não. Nós repetimos, e eu trouxe muitos exemplos de como nós também ecoamos quando vamos aprender uma outra língua, quando estamos diante de situações em que não compreendemos o que foi dito ou não sabemos a resposta. A questão é que nós temos com muita clareza os traços suprassegmentais, a expressão facial, a prosódia, o meu corpo, que dá pistas de qual é a minha intenção. Ou seja, por mais que eu repita, o conteúdo não está prejudicado, a comunicação ela vai acontecer. E o outro vai entender claramente por que eu estou repetindo, inclusive se eu estou remedando aquela brincadeira que a gente fazia na infância, de imitar o outro, para pirraçar o outro mesmo dentro desse contexto do buscar esta atenção. Mas algumas ecolalias não vão ser esperadas em nenhuma, né, fase da vida por conta de características que vão aparecer ali muito claramente na hora da nossa avaliação. Fala um pouquinho sobre isso, Lu, sobre a sua experiência sobre isso. Eu acho que eu brinco muito falo para os pais assim, quando entra uma criança, eu já recebi pacientes no consultório que absolutamente ecoláricos e que os pais não se deram conta daquilo, porque estava presente a fala. Né? Então, a compreensão da função comunicativa de uma fala é fundamental. Né? E aí, quando vem uma ecolalia sem nenhum traço de prosódia, ou com uma informação muito diferente, e que você não tem o viés de tornar aquilo uma comunicação, aí a gente levanta, o que está acontecendo? Né? Porque a ecolalia, por mais que ela venha, seja tardia, seja mitigada, mas a gente consegue transformar aquilo numa comunicação, ele está percebendo que tem um outro, ele está percebendo a presença, o movimento da linguagem que tem um outro. Aí, sim, a gente consegue tornar validando mais fácil. Agora, quando vem aquela ecolalia que realmente quebra, fecha e não tem muito por onde, aí sim a gente vai ter que parar e ver. Alguma coisa está acontecendo aqui que não é um movimento de linguagem esperado. Perfeito. Falei também da questão da criatividade. Se a gente falar algo que o outro não entende, eu não me faço entender, eu não contextualizo, e eu percebo que o outro não entendeu por uma falha, né, minha, eu tenho como mexer naquela comunicação e torná-la diferente para poder validar o final de tudo. Qual é o grande objetivo? Fazer o outro me entender. Né, fazer aquilo realmente virar um processo comunicativo que vai me gerar ali os reforçadores necessários naquele momento. E na ecolalia, às vezes a gente não vai ter essa criatividade, ela vai se repetir, o outro não entende e eu permaneço naquele mesmo contexto, né? Isso, eu não consigo me movimentar na linguagem para fazer essa percepção mesmo de o que aconteceu, não está sendo compreendido, então vou reformular, vou mudar, não tem essa percepção, né? Porque não tem a percepção da troca do outro mesmo, né? A Cássia Mascarenhas faz uma pergunta aqui. A ecolalia imediata de uma pessoa com autismo pode ter relação com o não entendimento da tarefa? Completamente, Cássia. Então, como eu falei para você, nós pessoas neurotípicas, né, como o termo que a gente costuma utilizar ultimamente, nós também fazemos eco quando nós não entendemos a pergunta ou quando não entendemos a tarefa. A questão é que nós conseguimos variar. Ou eu seleciono a parte correta a ser repetida, que foi a parte que eu não entendi, ou eu contextualizo com expressão facial, com prosódia, com frases que antecedem e frases que vão vir depois do eco, para poder tornar a comunicação fluida e facilmente identificável. Quer completar, Lu? E a nossa pergunta também pode facilitar as ecolalias, né? Perguntas diretas vão facilitar a ecolalia, porque eu não deixo um espaço de comunicação. Então, quanto mais eu fizer perguntas muito diretas para uma criança, eu facilito uma resposta ecolálica. Então, vamos lá fazer aquelas perguntas com W, né? O que, como, quando, ou falar alguma coisa e aí colocar uma pergunta, porque aquelas perguntas, o que? Fez? Não, dá. Eu facilito simplesmente ecolalias, respostas ali que não vão que vão fazer quebras de comunicação. Então, acho que a forma que a gente estrutura a nossa pergunta também define muito a forma que vai vir essa resposta. Muito bom. E a linha completa, eu vou fazer, na verdade, duas perguntas. Eu vou fazer primeiro a pergunta da Jó, que vou complementar com a Aline, porque isso me traz a resposta já. A Jó fala assim, ó, Ju, maravilhosa, fiquei com uma dúvida sobre a aula de ontem, quando você disse que a ecolalia é um sintoma. E ela faz parte, então, de algum diagnóstico fonoaudiológico? Vamos lá. Deixa eu reformular esta frase. A ecolalia, quando nós trazemos ela nesse sentido patológico que precisa de intervenção, ela não é o problema, ela não é a doença, ela é o sintoma de uma disfunção
função executiva. Inclusive, a topografia, a forma como essa ecolalia vem, pode me dizer qual é a parte, qual é a microhabilidade ou a macrohabilidade da função executiva que está alterada. Então, a ecolalia, ela me deixa claro se é coerência central, se é controle inibitório, se é autorregulação, se é memória operacional, se é interferência, controle de interferência. Então, uma boa avaliação, ela vem nesse sentido, de me trazer com clareza qual é a função executiva, qual é a habilidade da função executiva que falha e como eu devo intervir dentro daquela habilidade. E aí, eu tenho também uma outra, porque eu quero já puxar o tema de hoje. Deixa eu puxar o tema de hoje, daqui a pouco eu vou olhando as perguntas enquanto a Lu também vai falando. Então, uma coisa importante da gente discutir, eu passei boa parte do dia hoje lendo textos novos, tem um fresquinho que saiu essa semana que eu passei, né, para a Lu e que vou repassar para vocês também, tá em inglês, mas vocês têm como achar a tradução fácil, é que ele fala o tanto que nós precisamos não patologizar a ecolalia, mas funcionalizar a ecolalia, ela ser utilizada não como um problema, mas como um recurso. E eu acho essa ideia uma ideia incrível, porque a gente sai daquele papel de que tudo que o autista faz precisa de conserto, eu preciso torná-lo funcional, preciso consertar algo, e isso é completamente diferente do nosso olhar, que é vamos acolhê-lo, compreendê-lo, vamos achar graça também no processo, porque tem momentos ecolálicos que podem ser extremamente divertidos entre a própria família, né? Vamos achar graça no processo, e eu até notei os tópicos mais importantes do artigo, que ele fala assim, ó, aprenda com os autistas, então compreenda por que ele utiliza a ecolalia, quais são as horas em que ela acontece com maior frequência. Tem uma anamnese da Melg, da Marina Melg, que foi de um artigo muito bacana, que foi fazer, na verdade, uma pesquisa entre pais e terapeutas, e nessa pesquisa, nessa entrevista, ela queria saber quais eram os momentos que cada um desses grupos achavam que as crianças ecoavam mais. E os resultados foram iguais, né, foram compatíveis. Então, eles ecoam mais quando eles estão ociosos, quando eles estão nervosos ou com raiva, ou quando eles estão tentando se conectar, ou no jogo simbólico, ou na tentativa de autorregulação. Né? E dentro dessa anamnese, dessa entrevista, eu sempre trago isso nas minhas aulas, que ela pode ser uma ótima anamnese. Ela quer entender assim, ele ecoa sempre em alguma circunstância específica, é sobre um tema específico. Quando não há eco, ele consegue trocar turnos comunicativos feitos por ele próprio. E são conceitos tão importantes para eu poder entender como aquele sujeito que não está fora da linguagem, o que é que a psicanálise traz com muita força quando fala ecolalia, fortalezas vazias, não são fortalezas vazias. Como este sujeito, qual é a subjetividade que ele traz na compreensão daquela linguagem, né? Cada um de nós, gente, quando nós nascemos, nós vamos ter uma leitura do mundo. O mundo está acontecendo, algumas coisas eu vou ter a explicação do meu mediador e vou ter o mediador ali me dando pistas de como eu devo interpretar aquilo, outras não. Outras é o mundo e eu. Eu vivi, eu coloco aquilo em gavetas específicas e aprendo com aquelas experiências. A pessoa com autismo também aprende as experiências, processando de uma forma diferente. Então, a ideia é que a gente valide, compreenda o porquê está acontecendo, né? Sem aquele viés de tentar consertar, de tentar reparar o processo e trazer uma fala que talvez não o represente. Né? Eu não quero ensinar para ele frases prontas de forma alguma. Eu quero que ele seja criativo, para que ele seja funcional na sua comunicação, como ela puder acontecer dentro da condição de cada um que eles têm. Né? Faz sentido, Lu? Eu acho que muitas vezes a ecolalia para eles eu vejo como uma ferramenta. Né? Ele alça aquilo em alguns momentos definidos, que se a gente conseguir perceber em que momentos são esses, a gente vai conseguir passar por esses momentos com eles. Eu acho que isso que é muito importante. Né? A gente passar por esses momentos em que ele está... Por que ele está usando a ferramenta, a ecolalia nesse momento? Porque ele não soube o que dizer, porque ele quis dizer mais, porque ele ainda não tem uma sintaxe que permita isso. E se a gente passar por isso com eles, a gente vai conseguir aí dando mais informações, mais ferramentas para ele conseguir ter uma ecolalia mais elaborada ou até ter uma fala mais como a gente espera, né? Se é que ainda existe. Né? Eu costumo dizer, Lu, que o nosso objetivo sempre é que todas as pessoas no mundo sejam funcionais e felizes. Né? A gente precisa ser funcional e feliz eu acho que é a palavra. Dentro da condição que nós temos. Eu brinco, eu falo nas minhas aulas que assim, eu sempre tive um sonho de tocar violão. Sempre. Eu cresci cantando, os meus amigos tocavam violão, meu irmão tocava. E eu entrei em aula, mas os meus dedos não conseguem acompanhar aquele processo. E tá tudo bem.
eu vou ser uma pessoa que não toca violão, mas eu posso fazer diversas outras coisas, né? Isso. Então, quando a gente entende a limitação do outro, não enquanto um fator que vai fazer ele não ser o que eu quero que ele seja, mas que por aquele caminho talvez não seja o caminho que ele queira, o caminho mais fácil, o caminho que para ele faz sentido, vamos buscar outro, né? É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. É a gente entender por que aquela ferramenta está aparecendo ali naquele momento, o que significa, o que está por trás daquilo, e vamos traçar o caminho com ele. Eu acho que esse que é o nosso papel. Né? A gente ir à altura dele, a gente ir onde ele está e levantar e subir junto, e caminhar junto. Eu acho que isso é fundamental. E aí vem os outros tópicos que o artigo traz, que é abrace os gestaltes e apoie a comunicação. Eu acho que apoio à comunicação é o principal recurso. Não é eu achar que a minha comunicação é a certa e que eu preciso fazer ele entrar na minha. É tentar entender como ele processa dele para que a gente possa ajudá-lo da melhor forma possível. É lógico que a gente não faz isso apenas sonhando, ou porque Ju falou aqui, agora existem técnicas para isso, né? É um trabalho que precisa de coerência, de compreensão sobre a teoria, Sim. de compreensão sobre funções executivas e sobre o autismo em si, né? Para que a gente possa seguir o caminho correto, respeitando todas as condições comunicativas que o meu sujeito tem, mas ao mesmo tempo dando para ele bagagem para ele conseguir se comunicar em outros contextos. Não pode só eu ou a mãe dele entender ele, né? Isso, e eu acho isso muito legal, porque assim, eu pensando aí nos meus anos de fonoaudiologia, de língua e linguagem, né, o quanto o próprio desenvolvimento de como a gente foi vendo a nossa língua e linguagem ao longo dos tempos, a gente ainda tem uma língua considerada melhor que a outra, o sotaque considerado melhor que o outro, o conhecimento linguístico considerado melhor do que o outro, né? E eu acho que aí a gente parte do mesmo local. A gente tem que ver que não existe um saber melhor do que o outro, né? E que as comunicações elas têm que funcionar, tem que ser funcional, mas que não existe uma melhor que a outra também. Então, acho que são evoluções que a nossa profissão foi acompanhando e que a gente, trabalhando com autista, está acompanhando também. Eu acho que segue um pouco o mesmo rumo. Isso aí. E aí agora eu vou entrar, né, para falar um pouquinho sobre a questão dos processadores, como nós podemos processar, né, esse mundo que nós vivemos através da linguagem. Os marcos do desenvolvimento, né, os autores desenvolvimentais, eles trazem muito o conceito, né? Os marcos são baseados no conceito do aprendizado de palavras. O aprendizado de palavras ele vem primeiro do que a condição que eu tenho de construir uma frase, porque eu consigo, na fala do outro, e buscando, eu trouxe um exemplo para eles, né? Que uma criança de 3 anos não sabe o que é verbo, não sabe o que é sufixo, não sabe o que é radical, mas ela consegue selecionar na frase qual é o verbo e generalizar uma flexão, né, de um verbo irregular para um verbo regular. Eu brinquei com o exemplo do eu di, eu fazia, né? Eu Ela não tem ideia do que é verbo, mas ela sabe, de alguma forma, qual é a palavra que precisa ser retirada dali para ser flexionada. E disse para eles também que isso é uma habilidade possível por conta da coerência central, que faz parte das nossas funções executivas. Então, quando eu consigo selecionar na fala do outro, né, nesse primeiro ano de vida, trechos que podem ser manipuláveis e eu consigo guardar ele nas minhas gavetas, nomes de palavras, eu dei o exemplo da água, né? Então a gente não fica assim, filho, água, água, repete água. Ele vive um mundo em que a água aparece junto com frases que contêm água no meio, e ele consegue selecionar a palavra que representa significado significante. Este seria, então, o formato de processador analítico, que é o que nós estamos acostumados a identificar na literatura, é o que para nós é natural, no sentido de nós, inclusive pais, mães, profissionais e professores, sabermos conduzir. É a linguagem como eu entendo. Mas existem um grupo de pessoas, né? E isso é descrito na literatura desde 1977, com o estudo de Peters, né? Peters trouxe a primeira ideia. Quando ele descreveu o processador analítico, ele também descreveu pessoas que fugiam desta lógica, né? E ele trouxe a ideia assim: existem pessoas que processam de uma forma diferente, provavelmente, a frase que Peters usa, provavelmente por conta de uma rigidez. Então, ele já trazia ali conceitos importantes sobre as funções executivas. E é exatamente a rigidez, lá naquela gavetinha de flexibilidade cognitiva, que é a estabilidade tão importante de coerência central vai nos ajudar nesse sentido. E aí, logo em seguida, em 82, veio um mocinho chamado Prisão, incrível, né? Autor chamado Prisão, que estuda a linguagem em pessoas com autismo, e ele também descreveu como se processaria de forma predominante a linguagem no autismo, e que ela se processaria de uma forma diferente, por conta das características de rigidez do autismo. Então, quando nós falamos de processador Gestalt, é muito fácil, é muito comum
E é muito palpável nós associarmos essa forma de processar a informação para pessoas com rigidez cognitiva, né? Basicamente, grande parte dessas pessoas com autismo. É só o autismo? Não, existem outros transtornos que vão trazer dificuldades de funções executivas, que também vão me trazer uma predominância nesse sentido. E aí eu queria conversar um pouquinho com você, Lu, sobre isso, porque isso veio sendo trazido, né, de 2 anos para cá, como se fosse a grande novidade do planeta, um assunto discutido desde 77, né? E eu queria que a gente trouxesse de uma forma a naturalizar, no sentido de que não é o que nós estamos acostumados a ver e que os livros de marketing do desenvolvimento trazem, Sim. mas sim, quanto mais eu compreendo por que ele usa a linguagem daquela forma, mais eu posso naturalizar e mais eu posso intervir, mais eu posso transformar aquilo em ferramenta de intervenção. Faz sentido, Lu? Isso mesmo, é isso mesmo. E quando a gente trabalha com teorias de linguagem que fazem esse movimento, a gente tem a base do quanto é importante validar aquilo. Né? Eu vou validar, eu vou entender e vou perceber que aquilo é um bloco de linguagem, sim, que ali está presente e que ali há comunicação, ali há por onde seguir. E realmente não é novo, né? Não é novo, é que de repente está surgindo como se fosse uma outra coisa, uma novidade, mas na verdade é a base de teoria que a gente sempre teve, né? E da forma que a gente sempre trabalhou, não é diferente do que vai ser trabalhado. Nós temos a nossa teoria de por que isso está sendo trazido como novo, mas nós não vamos falar sobre a nossa teoria hoje, né, Lu? Deixa a nossa teoria para uma mesa com vinho, que eu acho que ela faz mais sentido. Vamos agora ajudar toda essa galera que está aqui esperando, né? Então, eu vou explicar para vocês, eu vou dar um exemplo, depois a Lu completa, sobre por que eu não consigo processar, né, de uma forma analítica e qual raciocínio nós devemos usar para compreender o processamento gestáltico, que acontece predominantemente com muita frequência no autismo. Eu falei para vocês ontem que quando nós estamos, né, diante da língua nativa, ouvindo a nossa mãe, ouvindo nossos interlocutores, a gente tem essa condição de fazer essa análise de probabilidade fonológica que nasce com a gente, Chomsky descreve isso lá, né? Nasce com a gente. E nós vamos aí com muita facilidade tendo atenção pela fala humana, é predominante, nós nascemos com a habilidade de fazer figura fundo e ter o interesse pela fala humana, porque ela é o sinal sonoro mais importante da nossa vida, para a nossa existência, né? Compreender a língua materna e conseguir trocar informações com minha língua nativa, né? A fala preferencial correta. E aí o que acontece? Existem pessoas que, por conta desta rigidez, por não conseguirem quebrar as informações, elas só vão conseguir pegar a informação como um todo. E esse todo é chamado de blocos ou de gestaltes situacionais, que foi como Prizan descreveu em 83. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você está domingo assistindo o Caldeirão do Hulk, né? Caldeirão do Hulk não, domingo é Domingão do Hulk. Assistindo o Domingão do Hulk, você está na sua sala, tem o seu sofá, a televisão está passando o Caldeirão do Hulk, está chovendo lá fora, está trovejando, e aí acontece alguma confusão, vem um cachorro, seu cachorro vem e te morde. A gente consegue, nós que fazemos um pensamento analítico, nós conseguimos separar ali todas as contingências. Era a televisão, o Caldeirão do Hulk não tem nada a ver com a mordida que eu recebi, o meu sofá não tem nada a ver com a mordida que eu recebi e o trovão não tem nada a ver com a mordida que eu recebi. São contingências diferentes. Eu consigo identificar as diferentes contingências porque eu consigo fazer análise. Eu tenho um processador analítico. Uma pessoa que ela processa a linguagem de uma outra forma, nesse formato gestáltico, ela não consegue quebrar esta informação inteira em partes analisáveis. Ela só consegue ver ela como um todo. Então, por exemplo, ela pode, por conta desta situação vivida, toda vez que ela ouve a voz do Luciano Huck, ela chora e pega o pé e começa a falar a frase: não me morde, uau, uau, não me morde, uau, uau. Porque o Caldeirão do Hulk faz parte daquele bloco de memória que está armazenado, infelizmente, em uma área extremamente especializada do cérebro, que faz parte também das funções executivas, que chama memória operacional episódica. Essa gaveta, eu vou dar um exemplo para vocês que os meus alunos já costumam, mas aqui a gente tem muita gente nova. Essa gaveta é uma gaveta extremamente especializada. É uma gaveta que vai fazer vocês responderem o problema que eu vou trazer para vocês. Hoje é dia 7 de maio. Se não for aniversário de vocês, aniversário de casamento, aniversário de filho, aniversário de namoro, enfim, nenhuma data especial que vocês já tenham passado por ela de diversos outros anos, vocês não vão conseguir responder o que eu vou perguntar agora. Vocês conseguem me dizer com quem vocês estavam no dia 9 de maio de 2022, às 9 da manhã? Quem aqui consegue me dizer?
Você vai procurar, e se não for um dia importante na sua vida, você não vai achar, porque ela não está armazenada numa gaveta especializada. Foi um dia vivido, né? Porém, se eu pergunto assim para vocês, vocês sabem me dizer o que vocês estavam fazendo, ou com quem vocês estavam, às 9 da manhã do dia 11 de setembro de 2001? Ou se eu pergunto que dia da semana foi dia 1º de maio de 1994? Para quem é da minha idade, para quem é da nossa idade, para quem já era gente grande em 2001 ou em 94, vocês vão se lembrar automaticamente o que aconteceu nas Torres Gêmeas, o que aconteceu com a morte de Ayrton Senna era domingo. Por quê? Porque esta informação está numa gaveta chamada gaveta episódica, que é uma gaveta de acesso rápido, ela é muito especializada. Nós armazenamos momentos traumáticos ou especiais para nós, para o mundo ou para os nossos familiares. As pessoas com autismo, elas armazenam traumas sensoriais ou blocos gestálticos. Então, na hora que ela ouve o caldeirão do Hulk, a voz do Hulk, automaticamente ela traz a informação como um todo e ela pode chorar ou pode trazer falas repetidas. Foi apenas um exemplo de como eu posso usar esses blocos. Existem outros diversos, como usar trechos de músicas, porque na música tem o que você queria passar ali agora. Usar trechos de filmes, porque aquele momento do filme triste é exatamente a sensação que você está sentindo agora e você não consegue externalizar a sua fala. Então, você vai usar o trecho do filme, porque o sentimento é o mesmo. Então, eu tenho uma gaveta de blocos. Estes blocos, eles vão ser selecionados porque eu tenho tanta rigidez que eu não consigo pegar estes blocos e fracioná-los. Existem estágios gestálticos que foram definidos não apenas por Prisam definiu 4, depois veio o Mar de Blanc e definiu os outros 2. Existem esses processos, mas eu não consigo me aprofundar tanto hoje, né? A gente está trazendo os primeiros conceitos. Lu, eu vou agora deixar você falar, porque eu sei que Fono fala muito, eu falo um pouquinho mais. Agora é a sua vez, complemente. Eu tenho um pacientinho que começou, ele fala bem, e aí outro dia ele começou, ai a barriguinha, E achei que estava com dor, fui tentar, ai a barriguinha, nada aquele dia. No outro dia, novamente, ai a barriguinha, o que é? Eu quero ir embora. Toda vez que ele falava, ai a barriguinha, ele estava dizendo, eu quero ir embora. Porque eu fui falar com a mãe, eu acho que estava com dor de barriga. Ah, não. E aí a mãe me contou, me contextualizou, e aí isso foi compreendido. Então já foi o ai a barriguinha, ai, dodói, cabeça doeu, também eu quero ir embora. Então ele pega fragmentos da fala que foi dito em determinados momentos que ia acontecer alguma coisa e vai trazendo para o consultório. Aí nosso trabalho de formiguinha, de informação, de buscar informação dos familiares, por isso a importância da família estar participando sempre desse contexto, para a gente entender o que foi dito, em que momento foi dito, que função aquela fala teve e como foi vista por aquela criança. Por aí sim a gente poder, ai, a barriguinha, você quer ir embora, está na hora de ir embora? Então vamos embora. E aí a gente bota essa criança novamente na nossa linguagem, na nossa parábola lá, e traz ela para a linguagem e começa novamente o movimento. Então, é muito comum isso aparecer, tanto de coisas mais momentâneas, da ecolalia do momento, mas dessa mitigada, essa tardia, onde você tem que entender mais o contexto para entender como e quando e por que ela aconteceu. E aí, não tem como achar que ela não tem uma função de linguagem. Ela tem uma função de linguagem, mas que se ele continuar minha barriguinha para todos, não vai ser possível. Então, a gente vai ter que fazer aquela transformação de o que isso está significando para essa criança. Não é descontextualizar o que significa para ela, pelo contrário, é validar o que significa para ela, para aquilo poder tornar uma informação. Eu acho isso lindo, né? E aí eu vou pegar esse seu exemplo, Lu, para dizer o seguinte: se essa criança chega na casa de um amigo, ou se ela chega na escola e fala, olha a barriguinha, quem será o ser nativo que vai entender que ela quer ir embora? Né? Por isso a importância da intervenção, da compreensão dos contextos, da participação da família, como você mesmo citou, e da intervenção para esta linguagem se aproximar de uma linguagem comunicativa fluida e flexível, e que ele possa dizer que quer ir embora em qualquer lugar e qualquer pessoa entender, não é? E assim, quanto a linguagem é carregada de tantas coisas, né? Ele traz uma fala de um momento, então ficou muito mais aí, o quanto é compacto para ele também, né? Ficou muito mais o bloco do que a palavra. Ele poderia falar, eu quero ir embora. Ele tem sintaxe, ele tem todas as possibilidades de falar isso. Mas não, ficou muito mais aquele momento do que foi mais importante do que ele poder falar a sentença. E aí a gente reorganiza isso. E aí é o trabalho que a gente vai fazendo com a família e com a criança o tempo todo, né?
E aqui nós temos muitos professores da AEE, e agora eu vou trazer uma notícia bombástica que a Lu também vai complementar, que é, estas pessoas, elas aprendem também os aspectos, né, da aprendizagem formal dentro desse modelo em bloco. Então, lá vai a bomba, né? Nós acostumamos, né, nós achamos que todo mundo entende o quê? A letra, depois eu vou fazer a sílaba, para depois construir a palavra e depois as frases, seguindo o processador analítico que nós estamos acostumados a lidar. As pessoas que vão ter esta outra forma de aprender e ler o mundo, porque é uma forma de ler o mundo, não é só como linguagem. Todas as situações vividas vão ser gestálticas, os blocos vão estar ali. Então, eles são muito bons com entonação, a entonação são percebidas, as entonações são percebidas antes do conteúdo sintático. Mas isso também é um assunto mais aprofundado que a gente não tem como entrar. Mas aí eu queria trazer para vocês a bomba de que eles também aprendem em bloco. Então, para ele é mais fácil aprender a frase, a palavra, para depois a sílaba, para depois a letra. É a bomba que a gente joga na escola. Faz sentido, Lu? Faz, e sabidamente, quando a gente vai estudar os métodos de alfabetização, ou as teorias de alfabetização, muitas delas propõem o aprendizado em bloco. Né? A gente tem o aprendizado da parte para o todo, mas a gente tem várias teorias ou métodos que vão do todo para as partes, porque o aprendizado da escrita, que parece mais formal do que o da fala, da oralidade, se faz dessa maneira para muitas crianças, né? Eu acho que inclusive para a maioria, viu? Inclusive para a maioria. Essa mesma criança, inclusive, ela sabe ler muitas palavras e não sabe o alfabeto. Exatamente. Né? Então é isso, é a forma de processar. E eu acho que o nosso papel é isso mesmo, é entender entre os marcos do desenvolvimento como ele pode estar aparecendo de uma maneira diferente e torná-lo aquilo possível de ser compartilhado. Acho que é aí que você fala, a intervenção é necessária nesse sentido. Não tem como acharmos que não vai ser necessária a intervenção. E uma outra coisa muito importante, que tem um artigo muito bacana, um dos únicos da psicanálise assim, que para mim fazem muito sentido, que é o quanto é importante o papel desse interlocutor principal, de quem convive com a criança, no papel de ressignificação dessas gestaltes, na apropriação disso enquanto discurso. Então, por exemplo, se ele está ali falando trechos de um desenho ou trechos de um filme que você, mãe, você, cuidador, você, terapeuta, sabe qual é e sabe quando ele assistiu, isso vira discurso. Ai, filha, você está lembrando daquele filme que nós assistimos juntos? Como é mesmo o nome do personagem? Você lembra o que ele fez? Ele nadou. Como que ele falou quando ele nadou? Né? E aí a gente consegue transformar isso num link de atenção compartilhada que talvez não vá surgir se você apenas fizer uma pergunta sobre algum tema que ele não vai te responder. Né? Ou trazer muito para os conceitos, né? A gente ainda tem um ranço de trazer para conceitos básicos, para noções básicas, que não é disso, não é lugar disso, não é a hora disso. Né? A hora de construção de linguagem é outro departamento, é sobre isso que a gente tem que pensar. Né? Não é a cor, não é a forma, não é isso que a gente está querendo. Quando a gente traz uma pergunta muito objetiva para uma criança dessa, a gente corta o canal de comunicação ali. Aí ela vai se virar de costas e aí sim ela vai brincar sozinha. Aí a gente perdeu. Vamos recuperar de novo. Perfeito, perfeita a intervenção. Aí a gente perdeu, né? Então, a ideia é que a gente compreenda que ali há função e intenção comunicativa, que não é uma fortaleza vazia que repete coisas que viu em filmes e livros apenas e que não quer dizer nada. Há ali sim uma inserção na língua nativa, que pode não ser necessariamente interpretada por diversos fatores. Eu, inclusive, citei ontem que as próprias dificuldades de teoria da mente, de compreender o que se passa na cabeça do outro, né? Eu costumo dar um exemplo, que é um exemplo que cabe bem na minha vida esses dias, mas eu não vou me aprofundar. Mas vamos dizer que você vai tirar férias, né? Você vai sair de férias na semana que vem, e você tem 3 meses que você está comprando passagem, que você está escolhendo os roteiros. Ali é o seu hiperfoco. Ali é o seu assunto de interesse. Você trabalha pensando nisso, você dorme pensando nisso, você só pesquisa coisas sobre isso. Ok. Não é todo mundo que sabe do seu hiperfoco, que sabe que você vai viajar. Não é todo mundo que você pode conversar sobre isso. E quem define isso não é um código de conduta, é a teoria da mente. É uma habilidade cognitiva que eu tenho de perceber se aquele assunto faz sentido ou não para aquele grupo de interlocutores. E aí vamos dizer que aquele é o seu hiperfoco, tal, e aí chegou a semana de você viajar. O seu hiperfoco agora é trocar
Moeda, é o câmbio. E aí você está muito preocupada com câmbio, em trocar dólar, e você está na fila do supermercado, que você foi fazer compra para sua família. E aí você está com aquilo na cabeça, está ocioso, está com aquilo na cabeça que a gente chama de interferência, é uma falha de controle inibitório, na verdade não é uma falha, é uma condição que nós temos, nós vamos ter interferências cognitivas e sensoriais o tempo inteiro. Ali é uma interferência. E você está pensando no preço do dólar, mas você pode chegar, né, para a pessoa que está atrás de você, que você não conhece, fala assim, mulher, você viu quanto é que está o dólar? Que absurdo. Como é que pode o dólar estar nessa altura? Você para e você pensa assim, é claro que eu não posso falar isso para essa pessoa, ela não me conhece. Isso é teoria da mente. Apesar de ser meu assunto de preferência, não cabe nessa nossa iniciativa dialógica eu trazer um assunto como esse. Porém, se eu estiver na fila do aeroporto, cabe, mesmo que eu não conheça a pessoa que está atrás de mim. Nós estamos ali com o mesmo objetivo em comum. Aquilo ali faz sentido. E isso, gente, é teoria da mente. Isso não está escrito em lugar nenhum. Nós nascemos com a habilidade de desenvolver teoria da mente a partir dos 4 anos de vida e nós vamos ter esses filtros que não estão escritos em lugar nenhum. Né? Você não chega, por exemplo, na fila de um lugar, no mercado, e fala assim, aqui é proibido falar sobre tal assunto, tal assunto, tal assunto. Né? Aqui você não pode falar com uma pessoa desconhecida. Não tem isso. E a teoria da mente, ela é um grande sinalizador desses gestaltes. Então, por exemplo, eu estava contando para os meninos ontem que nós que somos da Bahia, né? Se alguém brincar assim, e aí? Qualquer baiano vai responder chupa toda, por causa da música de Gilberto Gil. Né? Mas isso nós vamos fazer na Bahia. Se eu for fazer isso fora, eu tenho que contextualizar, a pessoa não vai me entender. E estes contextos levam o outro a fazer a comunicação acontecer. O outro, inclusive, vai achar engraçado. Ai, que engraçado na Bahia assim. Mas se eu chego do nada e alguém fala para mim, e aí eu falo chupa toda, a pessoa pode me interpretar muito mal. Que grosseria, que palavra chula, quando na verdade é uma questão cultural que eu preciso interpretar e levar para o outro por que eu estou usando aquela palavra ou aquela nomenclatura. E o quanto que isso define a comunicação, o quanto eu preciso contextualizar para o outro o tempo todo sobre o que eu estou pensando, né? Perfeito, Ju. Olha, e você deu um exemplo cotidiano, né? Eu, quando fazia o grupo lá do Labirinto, no grupo Labirinto, nós fazíamos gravações para todos os profissionais verem. E, de repente, eu via as mães falando com a criança e falavam, maninha, me dê, maninha, me dê. Eu pensava, por que ela está chamando a criança de maninha, maninha, me dê, maninha, me dê? E, não, aqui a gente fala, quando fala com a criança, fala maninha, me dê. Né? Então, eu não aprendi isso e não contextualizei e não vi, ok, isso é validado na Bahia, agora eu já sei. Por que a gente não pode fazer isso com as nossas crianças? Por que a gente tem que achar que isso não é possível? Isso não faz parte, não pode, não é. Não, é possível, porque se ele fez, é possível. Se ele produziu, é possível. Só nos basta decifrar e compreender e tornar acessível a todos, porque a função da comunicação é comunicar. Perfeito. Né? Uma coisa. Desculpa, Lu. Não, se não for esse o nosso papel, a gente fecha o caderninho e vai embora. Exatamente. Uma outra coisa também que eu fiquei de discutir hoje, né? Eu estou trazendo tópicos importantes para que a gente possa problematizar, mas a gente não tem como se aprofundar em todos eles. Se eu tenho um sujeito que, ouvindo a língua nativa, não conseguiu quebrar ela em estruturas menores, não conseguiu identificar palavras ali, não conseguiu entender o que era um verbo para flexionar um verbo, e vai precisar se comunicar da frase toda, que é um recurso que eles vão usar de sobrevivência. Então, por exemplo, ele ouve sempre assim, você quer biscoito, Pedro? Aí vem o biscoito. Pedro, você quer biscoito? Vem o biscoito. Se alguém pergunta assim, se eu pergunto para o João, João, você quer biscoito? O biscoito vem. O Pedro, ele lê a informação inteira. Ele fala assim, ó, quando eu quero biscoito, alguém pergunta antes, você quer biscoito? O biscoito vem. Eu entendo este bloco. Então, eu não sei pedir biscoito, eu não sei o que é biscoito, eu não sei que parte é eu, que parte eu quero, eu vou precisar falar a frase toda. E eles têm um potencial de armazenamento muito maior do que nós, né? Pessoas processadoras analíticas. E aí, o que ele faz na hora que ele quer biscoito? Ele precisa dizer, você quer biscoito, Pedro? E ele está pedindo o biscoito. Eu sei que ele está pedindo o biscoito. Mas ele não conseguiu estruturar de forma individual cada uma dessas palavras para poder manipular e criar a própria frase. As gavetas sintáticas estão vazias. Elas não estão estruturadas, elas só têm blocos de palavras, de frases, né? E aí o que eu costumo dizer é o potencial que a comunicação alternativa tem para favorecer a mitigação, que é quando eu começo a quebrar estas frases inteiras em blocos. Por quê? Porque se eu fosse aprender só ouvindo, eu já teria aprendido, né? Chomsky diz que a gente está inserido na língua nativa e a gente vai ter o dispositivo de aquisição que completa o processo. Mas se essa criança, por algum motivo, não conseguiu acessar as palavras individualmente, a comunicação alternativa é um dos nossos recursos para que a gente possa trazer ali uma informação visual. Porque olha se faz sentido para vocês. Quando eu falo uma palavra ou uma frase,
Eu falei, ela foi embora. Eu preciso ter a condição de armazenar aquela imagem auditiva. Se eu falar assim, quer pipoca? E você não prestou atenção, acabou, a frase foi dita, foi embora. Porém, se eu trago uma informação visual, se eu trago uma imagem ali, quer pipoca, ou eu quero mais, ou então não quero mais, me dá biscoito, eu tenho uma linguagem que permanece. Ela não é apenas uma imagem auditiva que vai embora, ela continua ali. Eu posso ver por um tempo longo aquela imagem, até ela fazer sentido para mim. Uhum. Faz sentido, Lu, a gente usar a Sim, comunicação alternativa como recurso para ecolalia? perfeito, perfeito, porque vai ajudar a organizar, vai ajudar a transformar aquele significado e trazendo outros significados em cima daquilo. Né? Não sumiu aquela informação e entrou outra. Não, a gente já viu que não vai entrar daquela maneira. Então, de que forma? Vamos construir de uma outra maneira. Vamos construir em outro tipo de bloco. Exatamente. E aí eu trago pistas de que aquela frase inteira que eu disse é composta de trechos menores interpretáveis. Nesse caso, meus amigos, nós teríamos uma comunicação alternativa transitória. Não é um sujeito que vai se utilizar da comunicação alternativa a vida inteira. Deixa primeiro eu definir comunicação alternativa, porque temos um público muito variado. A comunicação alternativa, ela é um conjunto de ferramentas, é um conceito guarda-chuva para um conjunto de ferramentas que vão ser utilizadas para pessoas com dificuldades de comunicação oral. Então, ele tem dificuldades na fala, ele não consegue produzir palavras por diversos motivos, e eu vou fornecer para ele outros recursos, como gestos, né, como os pictogramas, que são as imagens conhecidas por vocês na comunicação alternativa, que podem estar em pranchas de baixa tecnologia, aquelas pastinhas que vocês podem ter visto já na escola, ou algum paciente usando, algum aluno usando, ou na alta tecnologia, nos tablets, nos iPads, nos celulares. Então, são recursos visuais que favorecem aí a organização linguística, né? Então, é um aspecto importante para que vocês, quem tiver interesse, nós temos um curso de formação em comunicação alternativa, mas temos outros formadores incríveis também no nosso Brasil. E deixa eu vir aqui, porque temos muitas perguntas, muitas. A Irami, um beijo enorme para você que está sempre participando e fazendo perguntas muito pertinentes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Rose pergunta se vai ficar gravada. Sim, Rose, vocês podem assistir no mesmo link pela próxima semana inteirinha. Aí a Jaqueline Capel, bota Capel, eu acho. E se ele fala coisas que não é da escola e a família fala que também não é, e em casa, porém alega também acompanhar os vídeos e ele não assiste isso, por exemplo, você vai ficar de castigo, você não me deixou feliz. Jaque, eu vou lhe trazer aqui uma informação que pode ser triste. Ele ouviu isso de alguém. Pode ser um vídeo em que isso aconteceu, ele não entendeu o que se passou no vídeo e ele está com uma interferência desta frase não compreendida? Pode. Pode ter sido alguém que disse isso a ele na escola? Pode. Pode ter sido alguém que disse isso a ele em casa? Pode. Alguém disse isso para ele. Né? Os gestaltes ou as frases, elas não surgem do nada. Faz sentido, Lu? Total, total. Ele ouviu isso em algum lugar. Isso não tem a menor dúvida. A mesma coisa, já que também traz, né? E quando ele vem com ecolalias mais agressivas, como, por exemplo, tudo bem, nada, cala a boca, mais uma vez, já que elas não vêm do nada. Não existe nada do nada no mundo, né? A Adriana Russo botou aqui, a maioria dos bilíngues que aprendem por Coral Dry é isso, se beneficiam por esse modelo de blocos encontrados na metodologia da Wizard. Sabendo disso, eu comecei a usar com os meus pacientes que ECOM. Muito obrigada, Adriana, pela informação. Eu acho riquíssimo, gostei da sua contribuição. A Vanessa Rúbia, é possível os que não têm ecolalia ter mais facilidade com essa aprendizagem em bloco por conta da rigidez? Não por conta da rigidez, eles não são rígidos, eles são flexíveis, mas é sim uma metodologia que traz pistas diferentes e variadas para a aprendizagem, pode fazer sentido para muitas crianças, não é um recurso que é utilizado apenas para crianças com autismo ou com processador Gestalt, não é Lu, Lu falou sobre isso. E a Flávia traz uma pergunta maravilhosa. As pranchas de comunicação alternativa precisam ser diferentes? A Flávia Werneck. Flávia, nós temos 2 blocos de pranchas, temos outros, tá? Eu vou citar 2 para diferenciar exatamente essa pergunta que você faz. Nós temos as pranchas sintáticas, em que cada elemento sintático vai vir separado e vai vir de uma cor. Por exemplo, vai ter eu, vai ter você, vai ter meu, e geralmente elas estão de amarelo, porque elas seguem uma coisa chamada matriz de Fitzgerald. Vai ter o verbo abrir, ajudar, comer, sair, e elas geralmente vão estar em verdes. Vão ter os complementos,
né? Vão ter os aditivos mais, de novo, que geralmente vão estar em branco ou em azul. Então, essas pranchas são chamadas de pranchas sintáticas, que vão trazer ali informações da sintaxe. Em que gaveta eu coloco o pronome, em que gaveta eu coloco o verbo, em que gaveta eu coloco o complemento. Eu vou ter ali palavras para colocar naquelas gavetas. Porém, no início do processo, geralmente nós vamos utilizar pranchas chamadas pranchas pragmáticas. Pranchas pragmáticas são pranchas que uma imagem traz uma frase inteira, um conceito inteiro. Esse conceito pode ser uma frase, por exemplo, se a sua criança vai num pula-pula, porque ela está no aniversário, eu posso ter uma prancha que tem lá, ó, eu quero mais, brinca comigo, mais uma vez, quero sair, quero ir para casa, em uma imagem só. Para quê? Para facilitar, para tornar rápida a comunicação naquele ambiente. Mas eu também posso ter uma prancha pragmática com os gestaltes da criança, como, por exemplo, dor de barriga, dor de barriga, dor de barriga. Ou como o caso da minha criança que eu falei ontem, que é game over, que é acabar a brincadeira. Né? Eu posso ter pranchas pragmáticas com os blocos gestálticos da criança para, no início da comunicação, fazer sentido para ela, fazer com que ela se reconheça ali, com que ela se engaje, mas dentro da intervenção eu vou aprender a mitigar estas pranchas para que ela possa ter essa comunicação mais flexível, mais fluida e que possa ser utilizada em outros contextos. Quer complementar, Lu? Eu acho que e o uso das pranchas está cada vez mais disseminado. Né? E a compreensão de que ela só vai contribuir como mais uma ferramenta de aprendizado é muito importante e ela se torna algo palpável. Então, acho que para a criança também facilita muito, porque tem essa ideia de que aquela informação vai permanecer ali, que ela não vai sumir. Né, que eu acho que a ideia das ecolalias é muitas vezes ela desaparece e entra a palavra com significado. E com a comunicação alternativa, a criança se sente mais organizada naquele momento, seja a prancha pragmática ou a sintática. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta também muito pertinente, da Adriana Belchoff. Quando não conhecemos o vídeo que é repetido, além de procurar conhecer, o que vocês sugerem de atuação? Adriana, uma das orientações é que a gente contextualize. Primeiro, eu vou procurar saber com a família se aquilo faz sentido para eles e como eles podem me trazer informações valiosas para que aquilo vire comunicação. Eu sabendo onde aconteceu e por que aconteceu, eu mesmo ajudo ele no processo da narrativa, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas existe uma outra estratégia que é a gente, se eu não consigo entender, se a família não sabe de onde veio, eu tento contextualizar. A contextualização ajuda na flexibilidade. Vou dar um exemplo de uma criança minha. Quando ele não quer fazer algo, ele faz assim, só aqui no Discovery Kids, e emenda um texto do Discovery Kids como fuga de demanda. E aí o que eu comecei a fazer com ele? Uma das estratégias é a gente trazer este eco, mas este eco flexibilizado. Aí eu falei para ele, que nada, só aqui na sala de tia Julie. Foi o gancho que precisava para ele me olhar e se acabar de dar risada. Dentro dessa técnica que nós estamos trazendo, eu tenho aí um trabalho de flexibilidade, é mostrar para ele que aquela fala ouvida inteira, ela pode ser flexibilizada, ela pode ser quebrada. E eu posso adicionar ali outros conceitos. Então, é um trabalho para ecolalias desse tipo e também para a flexibilidade cognitiva. Que foi a pergunta da Adriana. Quer falar, Lu? A gente está no final, Lu. Quero falar para a gente ficar mais encontros. Porque eu acho que é essa troca de informação, né? Seja a nossa informação, o quanto que a gente traz da teoria ou do que a gente vivencia, com as dúvidas das pessoas, os espaços acabam ficando muito limitados. Né? Que a gente trabalha em consultório, acaba ficando aquela questão do trabalho com o paciente e entender que as nossas dúvidas são dúvidas de muitos e que fazem parte aí da roda que movimenta o conhecimento, a informação e a fonoaudiologia, que eu acho que é a coisa melhor que a gente tem. Que eu acho que foi o que veio de positivo na pandemia. E voltando lá para a pergunta inicial da pandemia, eu acho que a pandemia trouxe isso de positivo. Eu entrei no Grupo Labirinto em função da pandemia, que foi online, permaneceu online para o resto dos tempos, e a possibilidade de trocas também foi muito produtiva. É um presente, né? A Escala Labirinto é um presente em nossas vidas, aquele grupo é um presente. Nem, minha gente, eu queria muito agradecer pela presença de vocês hoje, por todas as perguntas, né, que vocês trouxeram, por todos os comentários maravilhosos, a participação de vocês maciça no dia de hoje. Eu queria agradecer muito a Clebson, sem você nós não teríamos esse momento com toda a entrega e a
funcionalidade no sentido de nós entregarmos ao máximo de pessoas que nós podemos, ser acessíveis. Acessibilidade era a palavra que eu queria me lembrar. Muito obrigada, Clebson, por sempre estar fazendo essa brilhante participação com a gente. Eu queria agradecer muito, Lu, você ter aceito o convite. Eu acho que essas discussões... Primeiro, a gente podia passar a noite inteira aqui conversando. Muito de Só conversar faltava o vinhozinho. Só faltava o vinhozinho, mas a gente vai providenciar esse encontro presencial para esse vinhozinho acontecer. Ju, eu que quero agradecer. A sua principal característica, todos que conhecem, que é o conhecimento científico, sério, é a generosidade. A generosidade em trazer, em traduzir para ser compreendido, e pegar a informação e triturá-la, e seja em bloco ou seja analítico, e trazer para todo mundo. Essa é uma qualidade que poucas pessoas têm, e é a qualidade do terapeuta, que é o se doar sempre. Isso é fantástico mesmo. É a democratização da informação, é fazer com que, né, a gente que tem alguns privilégios de fazer formações, de ter acesso, né, a materiais em outras línguas, que a gente possa aí ter, né, esse momento de doar para o outro mesmo. Eu não estou lá nas pontas, eu não tenho como acessar todo mundo, que a gente consiga trazer aí profissionais mais qualificados para que a gente possa ter crianças, né, que saiam de grupos de risco, que tenham a melhor intervenção, tem espaço e lugar para todo mundo. A gente estava conversando hoje, nós temos muitos lugares no Brasil oferecendo trabalhos para pessoas da reabilitação e nós não temos profissionais para dar conta de tanta demanda que nós estamos tendo, né? Então, que a gente consiga aí ajudar na formação dessas pessoas. Obrigada, Lu, por você participar desse projeto junto comigo. Obrigada a todos vocês. Amanhã temos novidades incríveis. Amanhã eu vou falar sobre habilidades sociais. Vou falar também um pouquinho mais sobre comunicação alternativa e sobre outras formas de avaliar e classificar as ecolalias. Muito obrigada, Lu, pela sua presença. Eu que agradeço. Linda. Sem Paulo Araújo, sem Michel Holanda, nada disso acontece. Sem Clebson também, que faz parte de tudo isso. Então, muito obrigada. Boa noite, Lu. Quer falar mais alguma coisa? Não, só boa noite. Obrigada mesmo.